Bom dia a todos, que sejam muito bem-vindos à nossa casa. Hoje, domingo, uma data muito especial porque estamos comemorando o Dia das Mães. Estarei falando a preleção sobre o joio e o trigo. Então, desde já agradeço a oportunidade da casa ter me convidado para estar aqui nesta data, podendo falar sobre essa passagem de Jesus. Então vamos iniciar os trabalhos com uma prece. E eu acho interessante que é uma oração que minha mãe sempre fazia em casa, que era a oração de São Francisco, que ela remete a muitas coisas que hoje estamos resgatando no nosso dia a dia. Então vou pedir para que todos se sentem confortavelmente, possam fechar os olhos, que façam pensamentos positivos, que nossos anjos da guarda possam e continuem nos proteger. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado. Vamos iniciar hoje a preleção falando sobre o joio e o trigo. Acho que todos já devem conhecer essa passagem, devem ter ouvido falar muito. Jesus conta sobre um semeador que ele plantou trigo na época para que possa fazer a colheita, que o trigo era um símbolo de riqueza na época. E no período da noite veio uma pessoa e junto com as sementes de trigo ela acabou plantando o joio. No dia seguinte, as pessoas tiveram ciência que houve uma plantação, na plantação, sementes de joio. E querendo, já num ímpeto, chegar na lavoura e tentar arrancar todas as sementes de joio. O semeador, sabiamente, informou que não seria interessante fazer isso naquele momento, que esperassem o momento certo para poder separar o joio do trigo. E assim o fez. Então, aquela plantação foi devidamente cultivada, regada, teve todo o seu processo para o trigo crescer junto com o joio. E como o trigo é aquele cereal bonito, que é símbolo de riqueza, a hora que ele estava em ponto de colheita, tá? Que leva-se um tempo, pôde-se então diferenciar o trigo, que é aquele cereal bonito, do joio, que infelizmente não dá fruto nenhum. Ele acaba sendo uma erva daninha até. Então, neste momento, quando foi se fazer a colheita, o semeador ainda solicitou que antes tirasse o joio para somente depois poder colher o trigo. O que nós podemos tirar
desta passagem. O trigo é a nossa riqueza, é tudo que nós temos de bom, o nosso aprendizado, a nossa evolução, a nossa reforma íntima, os nossos ensinamentos, o que nós fazemos de bom para as pessoas. E o joio nada mais é que aquelas partes ruins que infelizmente também temos, que faz parte do nosso aprendizado. Então, é a nossa vaidade, são nossas tristezas, nossas angústias, nossos erros, que fazem parte do nosso dia a dia. E o semeador sabiamente fez com que, no momento certo, depois do trigo ter devidamente crescido, pudesse ser colhido. O que isso nos remete na nossa vida atual? Que nós temos nosso amadurecimento. O trigo é quem realmente vai ser colhido, é quem realmente vai ser utilizado para as coisas boas. Ele tem todo um preparo, tem toda uma espera para que isso possa ser feito. O que acontece conosco? Nós realmente temos muito trigo, recebemos trigo a todo momento, que são nossos ensinamentos, as nossas virtudes, o nosso amor ao próximo, a nossa retidão, a nossa moral. Mas, em contrapeso, por estarmos aqui em provas e expiações, passamos também por percalços. E por muitas vezes, por nossas emoções ainda, acabamos cometendo falhas, acabamos tendo decisões inadequadas, até por inexperiência, por ingenuidade, que é exatamente aquele caso onde algumas pessoas queriam tirar a semente do joio e o semeador, sabiamente, que é Jesus, sabia que tem que ter o tempo certo para que aquilo aconteça. Porque quando queremos tirar o joio sem realmente termos a consciência do que é o trigo, provavelmente vamos estar ceifando junto o trigo. Então é essa passagem que eles nos remete. Que é cuidar da nossa moral, da nossa retidão e saber, com a nossa maturidade, com o nosso aprendizado, com a nossa evolução, separar o nosso joio, que são as partes ruins que fazem parte do nosso aprendizado, por nossas falhas, o famoso livre-arbítrio que nem sempre usamos de maneira adequada. E aí, o que eu acho bastante interessante, eu pego essa mesma passagem e vejo isso acontecer no meu dia a dia. Hoje, na idade que eu estou, eu me tornei um pouco mais maduro e consigo, às vezes, saber o que está acontecendo para não tomar atitudes precipitadas ou ter ações ruins. Nem sempre é fácil. Mas quantas vezes, às vezes, ficamos irritados, apreensivos, angustiados, até nos passamos por vítima, achando que aquilo de ruim só acontece com a gente, ou até que algumas atitudes nossas ruins usamos para justificar aquela nossa situação não tão promissora. Na verdade, é a falta de conhecimento ou a falta de consciência que permite que tenhamos atitudes ruins, em vez de continuarmos semeando e plantando e regando o nosso trigo, damos ênfase ao nosso joio. E às vezes damos tanta ênfase ao nosso joio, olhando o próprio umbigo, reclamando de tudo que acontece, achando que nada de bom acontece com a gente, que tudo vem no meu ombro, que eu sempre carrego os fardos mais pesados, que
que eu sou injustiçado. Não, na verdade não somos injustiçados, não carregamos nada além dos que nos cabe carregar, nos que é justo carregar. Estamos aqui em provas e expiações. A Terra está hoje numa transformação. Isso é um fato. Nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações para sermos um mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração, quem estará lá? O trigo. Exatamente o trigo. O joio, tá, que continuar sendo tratado por algumas pessoas ainda por falta de conhecimento, por imaturidade, por estar ainda em aprendizado, ele certamente vai ser selecionado. E essa pessoa talvez continue o seu aprendizado, a sua evolução em outro lugar. E a Terra passará a ser um reino de regeneração, onde prevalecerá com certeza o trigo. Então é muito interessante essa informação. E eu vou poder citar vários exemplos. Quantas vezes a gente fica perdido e às vezes deixamos que algumas emoções tomem conta e passamos a ter ou gerar situações ruins. E muitas vezes nem damos conta de quanto cego ficamos olhando as nossas próprias falhas, tentando justificar as nossas atitudes ruins, e as coisas vão aflorando, 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 que aí chega no momento que a pessoa às vezes entra em depressão, a pessoa começa a ter surtos, nada começa a dar certo, porque atraímos exatamente o que nós emanamos. Novamente vem o aprendizado. O trigo é a melhor semente, sim. Mas para que essa semente continue a germinar, possa crescer, possa florir, possa dar aquele cereal tão necessário e rico, ela precisa ser cultivada, precisa ser tratada. Ela só vai acontecer se não ficarmos presos às nossas imperfeições. Não ficarmos presos às nossas vaidades, às nossas emoções terrenas, que muitas vezes nos cegam, como já citei anteriormente, que nos deixam perdidos. Quantas vezes, às vezes ficamos angustiados, magoados, e aí quando oramos, quando realmente entregamos o nosso pensamento para um plano mais elevado, quando começamos a ser gratos, entender e compreender que nem tudo é aquilo que nós desenhamos, nem tudo é aquele bicho de 7 cabeças, quando nós começamos a entender que isso faz parte de um aprendizado, que as perdas fazem parte, assim como os ganhos, a gente começa a elevar o nosso pensamento, começa a acalmar o nosso espírito, e às vezes a solução vem no estalar de dedos. Quantas vezes isso já aconteceu? Estamos tão perdidos e de repente, pum, vem aquela solução. Às vezes tão simples e nós não conseguimos enxergar. Então o que eu percebo em vários aspectos é que as parábolas que Jesus sempre nos contou, ou por si próprio, através de seus discípulos, elas vão elas dão uma continuidade a um aprendizado. Tá? Tudo que nós precisamos para evoluir,
principalmente na nossa reforma íntima, na nossa moral. Porque o nosso juiz somos nós mesmos. Nós sabemos e temos ciência o quanto uma atitude, às vezes, para alguém passa desapercebido, se aquela ação foi realmente uma ação com intuito benéfico ou que ele veio carregado de mágoa, de rancor, de angústia, com o intuito até de, entre aspas, né, vamos colocar assim, atingir o nosso semelhante. E aí, o que isso pode agregar? Muitas vezes em nada. Às vezes ficamos remoendo aquele pensamento. Então, o que eu sempre tento procurar hoje, que não é fácil, é acordar, fazer uma oração agradecendo ter mais um dia, agradecendo ter saúde, mesmo naquelas situações delicadas onde existem as perdas, eu procuro agradecer porque tudo, entre aspas, mal que nos acontece é para um bem maior. Até, por exemplo, num trabalho, falar, aquele cara implica comigo, aquela pessoa fica no meu pé, aquela pessoa critica meu trabalho, aquela pessoa não sei. Às vezes essa crítica, essa reclamação, essa pegação, nada mais é que um bem para você. Que ela vai treinar a sua resiliência, que é você manter-se íntegro, com foco, com determinação, sabendo o teu potencial. E até entender que algumas críticas são sim construtivas, servem para nós se posicionarmos, se vigiar, se orientar. As críticas eu procuro ver de uma forma clara. Muitas vezes incomoda. Claro que incomoda. Quem gosta de ser criticado? Acho que quase ninguém. Mas as críticas são interessantes porque elas mostram que temos pontos a melhorar. Nada mais é que você cultivar o seu trigo. Pegar aquela semente de trigo que às vezes está meio abandonada, está com falta de água, falta de cuidados, você traz ela para a sua linha de pensamentos positivos e vai cuidar para que ela venha florescer e dar o trigo. Então é muito interessante, é muito válido. Então o que eu hoje gostaria de sugerir, que até está vinculado à oração de São Francisco, que eu acho bastante interessante. Se você perceber a oração de São Francisco, você vai reparar. Ele comenta: onde houver ofensa, que eu leve perdão. Quantas vezes a gente não se sente ofendido por um comentário alheio? E quantas vezes não ofendemos alguém fazendo o mesmo comentário? Então é para refletir, para onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Com ofensa, provavelmente vem a discórdia, vem as intrigas. Então onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Simples. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. A verdade, ela sempre remete a um crescimento. Porque quando você entende a verdade, você percebe onde você pode ter sido falho, e aí você tem atitudes melhores. Junto com os erros, naturalmente vem o desespero. E aí ele comenta: onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz.
Então a oração de São Francisco, ele é muito interessante porque ela é muito parecido com a semeadura do joio e do trigo. O joio seria todas aquelas situações ruins, que é a ofensa, a discórdia, a escuridão, a tristeza. E o trigo é exatamente o tratamento de tudo isso. É o perdão, é a união, é você manter-se com a sua fé, com a sua resiliência, manter-se com a sua esperança, procurar sempre ser alegre. Quando você encontra a sua verdade, quando você entende que você pode ser esse trigo, você se enche de luz. E a luz, ela vai te trazer tantos benefícios. Aí quanto mais você emanar, mais você vai atrair. É a lei da ação e reação. Tudo que eu emano é aquilo que eu atraio, é aquilo que eu procuro ter de volta. Então, no geral, o que eu gostaria de passar, que eu entendo nessa passagem, é exatamente isso. Jesus está dando a oportunidade de nós sempre podermos plantar o trigo. Porque quando a Terra se transformar num planeta de regeneração, é exatamente o trigo que vai continuar aqui. E todos temos a oportunidade de sermos esse trigo tão necessário, principalmente nos dias atuais, onde é sempre testado a nossa fé, a nossa resiliência. Eu queria aproveitar o final dessa preleção, sabendo que hoje é um domingo, Dia das Mães, para fazer uma homenagem à minha mãe, Heloísa Pires, e que esta homenagem eu sei que pode se estender a todas as mães. Então eu vou falar vinculado à minha mãe e que essa informação se estenda a todas as mães que são verdadeiras guerreiras. E eu sempre tento renovar isso com a minha mãe. Eu sempre falo a ela, que eu já dei carta, já dei ramo de flores, eu procuro dar 3 rosas, que é uma rosa branca, uma rosa vermelha e uma rosa amarela. Por que da simbologia das 3 cores? A branca, porque minha mãe sempre, ou as mães, sempre trazem a paz. Elas sempre são o equilíbrio de uma família. Então, onde você se sente desafeiçoado, inseguro, instável, onde você se acolhe? No colo da mãe. Quem te abraça é sempre a mãe. Quem te compreende é sempre a mãe. E a minha nunca faltou comigo. Nunca. Eu não tenho palavras para agradecer o que ela sempre fez por mim. A rosa amarela representa toda a riqueza de caráter, de retidão, de ensinamento, de postura como pessoa diante de todas as situações que muitas não foram muito fáceis de passar. Ela sempre se mostrou íntegra, resiliente, sempre manteve-se a fé. E a vermelha, porque tudo que minha mãe sempre fez por nós, ou por mim, ela sempre fez com muito amor. Sempre fez com muita paixão. Eu fico até emocionado porque eu vou passar minha vida inteira e não vou agradecer o suficiente pelo que minha mãe fez, faz e continua fazendo por mim. Eu me espelho em muitas coisas boas que consigo fazer
vinculado ao exemplo que minha mãe sempre deixou pra gente e continua deixando, porque ela continua fazendo. Ela é uma pessoa íntegra, de caráter, ela é o meu prego. Ela é o prego que eu sempre vou querer ter e ser. Porque ela mostra tudo aquilo de bom que eu tenho na minha vida. Então eu queria que essa simbologia dessas 3 cores, dessas 3 rosas, se estendesse a todas as mães, essas guerreiras que estão sempre amparando e cuidando dos seus filhos. Então eu queria agradecer. E aí eu gostaria de deixar 2 mantras que eu tento manter vivo no meu dia a dia, sempre que possível eu relembro esses mantras. Que um é sobre felicidade, que é assim: felicidade não é a ausência de conflitos, e sim a habilidade de se lidar com eles. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo, ela torna tudo melhor. E o segundo mantra, que é um ensinamento divino que veio de Chico Xavier, eu ponho até entre aspas um adendo meu. Chico fala que ele não pode mudar o passado, abre aspas. Ele define quem eu sou hoje, fecha aspas. Mas podemos construir um novo futuro. Simples, né? Mesmo que possamos cometer falhas, erros, termos dúvidas, tristeza, sempre a vida é cíclica e nos dá a oportunidade de termos fé, trazer a verdade, trazer a alegria, trazer luz, sermos aquele prego que continuará permanecendo na Terra, num planeta regenerado. Então eu queria agradecer a todos a presença nesse domingo Dia das Mães e que todos tenham uma ótima semana. Eu vou encerrar com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado. Queria agradecer também ao Celuco de ter feito esse convite para mim, para que eu possa estar aqui hoje, até podendo falar dessa passagem e num dia especial para o Dia das Mães poder deixar esse recado para minha mãe. Obrigado a todos e ótima semana.